Olá, meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na Lá Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da Lá Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter também direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica. Na aula de hoje nós iremos abordar sobre o Word. Então, sem mais delongas, vamos verificar o que a gente vai falar sobre esta solução. Primeiramente, o Word ele pertence à família Microsoft Office. O que significa isso na prática, professor João Kleber? Que você tem que pagar para poder utilizar. Então tira essa ideologia, pelo amor de Deus, que vocês têm o Word lá na casa de vocês não tem que pagar, tá bom? Até porque isso que vocês estão fazendo, vamos ficar só entre nós, é pirataria. Então o pacote Office ele precisa pagar, porque a sua licença é do tipo comercial, então necessita de pagamento. Beleza. Primeiro tópico. Segundo, o Word ele é um editor de texto. Também pode ser chamado, dependendo da banca que você venha fazer o seu concurso voltado para as carreiras bancárias, processador de texto. Então tudo que envolve a parte textual você vai poder fazer a sua edição. O Word ele possui várias versões, então não tem como você estudar por 2007, por 2010, por 2013, por 2016, por 2019 e agora o Office 365. Então eu vou trazer para vocês as diferenças que existem cruciais, porque assim você pode estudar uma ferramenta, vamos utilizar como base o 2016, e essa ferramenta ela pode ser utilizada para qualquer tipo de Office, perfeito? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que até 2010 não tinha o conceito de online. Professor, o que seria essa ideia de online? Online significa o seguinte, que você ia fazer uma pesquisa, uma busca utilizando a internet. Por exemplo, hoje nós temos o aplicativo WhatsApp. Quando você cria um grupo no WhatsApp, por exemplo, você consegue buscar imagens diretamente da internet. Então, pegando essa mesma analogia e passando para o nosso documento Word, né, para o nosso documento de texto, o que acontece? Até a versão Word 2010, se você quer inserir uma imagem, quer inserir uma tabela ou qualquer tipo de coisa que fosse não parte textual, mas que agregasse valor para o seu texto, você teria que buscar no seu computador ou vinculado ao seu pendrive, ao seu CD, DVD, enfim. Não havia a possibilidade de você fazer uma busca direto na internet. Nas versões 2013 em diante, todas as versões possuem a integração online. E elas, possuem um recurso muito importante, que é a integração na web, e consequentemente nós vamos trabalhar com algo chamado de armazenamento em nuvem.
Se você está fazendo cara de paisagem nesse exato momento, significa que você pulou a aula de redes de computadores. Então, antes de começar essa aula, vai lá, veja nossa aula de redes de computadores para você se ambientar sobre o assunto. Mas, de certa forma, bem tranquilo, até que a imagem consegue perceber, consegue transmitir isso para vocês. O que é nuvem? É quando o seu arquivo ele não está armazenado no computador em específico. Por exemplo, ele não está armazenado dentro desse notebook. Ele está armazenado dentro do serviço de nuvem da Microsoft. Então está dentro, por exemplo, do OneDrive. Se eu quiser acessar este documento, qualquer lugar que eu tenha acesso à internet e qualquer dispositivo, desde que eu esteja conectado, né? Eu vou lá fazer um login com meu usuário e senha, eu vou ter acesso a esse arquivo. E outra coisa bem importante, ó, até 2010, por exemplo, eu vou contar a minha história, né? Até 2010, para você, por exemplo, fazer uma correção de um arquivo, você teria que levar o arquivo, por exemplo, até seu orientador. Vou pegar o meu caso específico quando eu formei na faculdade. Então eu tive que pegar, fazer a impressão desse documento, né? Levar o arquivo físico ou no pendrive, ou no CD, enfim, para o meu orientador. Hoje não precisa disso. Por que não precisa disso? Uma vez que você sincronizou a conta da Microsoft, por exemplo, você pode pegar o e-mail da outra pessoa e essa pessoa pode ficar compartilhada, na qual você pode definir se essa pessoa vai ter acesso somente à leitura, se essa pessoa vai poder editar o seu arquivo, e eu não tenho aqui a necessidade, por exemplo, de me locomover até o meu orientador. Então hoje o meu orientador, por exemplo, se eu fizer um mestrado, um doutorado, um PhD, por exemplo, eu não preciso estar no mesmo local que o meu orientador. Se ele estiver na China, na Rússia, simplesmente eu vou lá, sincronizo meu arquivo na nuvem da Microsoft, que é o OneDrive, e eu compartilho via e-mail para o meu orientador. E ele vai conseguir visualizar tudo que eu estou produzindo e se tiver algum comentário ele pode interagir nesse documento. Então esse é um recurso muito interessante que pode ser cobrado no seu concurso público e ele foi incorporado a partir da versão 2013. Então a versão 2013, além de você conseguir fazer buscas, né, de imagens, de figuras através da internet, você consegue também trabalhar com a questão de compartilhamento de arquivos. Se eu não me engano, o SESC cobrou uma questão, inclusive caiu na Polícia Federal, eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, falando o seguinte, tá, eu vou compartilhar esse arquivo, mas quando eu compartilho esse arquivo, gera-se cópias dele. E aí está equivocada, porque é o mesmo arquivo. Então, se eu compartilhei um arquivo com o meu orientador e ele fizer uma alteração, eu consigo visualizar que ele alterou o meu documento e vice-versa. Então não se cria cópias, simplesmente é um documento que todo mundo pode visualizar e pode construir de forma conjunta, tá bom? E sobre questões de versões, a última parte que vocês precisam saber. A nova versão do Office é o 365. Tá? Para quem não tem noção de preço, uma versão do Office, né, que contempla Word, Excel, PowerPoint e demais softwares utilitários, ele vai estar em torno de uns 1.200, 1.500, dependendo da versão. Se você pegar a versão mais robusta, mais caro vai ser. Consequentemente, isso não dá, por exemplo, privilégios para qualquer pessoa ter acesso. Tá? Só que uma vez que você adquire essa licença, nunca mais vai ser cobrada. Tá bom? Esse que é a ideia. E quando você trabalha com Office 365, até o nome já dá meio que a ideia, né? Algo seja intuitivo. Você vai pagar uma locação durante 365 dias. E aí você pode encontrar em vários sites aí na internet, lógico, sites confiáveis, tá, gente? Não vai clicando em qualquer empresa. Então, pegue uma empresa confiável, ele vai vender por 360, 400 reais. Então, você pode perceber que é algo mais palpável, né? E esse valor pode ser dividido no cartão. Então, vamos fazer uma conta bem básica aqui. 30 reais por mês. E além dos 30 reais por mês, você vai conseguir ter acesso a todos os aplicativos e você tem aí também o armazenamento em nuvem, que é a grande, né, sacada dos dias atuais, na qual você não vai ter o arquivo sendo armazenado especificamente dentro do seu computador. Esse arquivo ele vai estar armazenado dentro da nuvem da Microsoft, tudo bem? Então, algumas coisinhas que a gente precisa ficar atento. O Word ele não é gratuito, tá? Ele é pago, ele pertence à família Microsoft Office.
Dentro da família Microsoft Office, eu tenho algumas versões, sendo que eu tenho pegar como parâmetro a versão 2010, e aí tá com dúvida? O Word cresce de 3 em 3 anos, então 2010, 2013, mais 3, 2016, deixa eu colocar aqui 2013, 2016, mais 3, 2019. E a versão mais recente, o 365. Qual é a diferença do 365 para todas as outras? O 365 trabalha com a ideia de locação, então você vai pagar durante o período de um ano, perfeito? E qual que é a diferença crucial entre as versões? A partir da 2010, então da 2013 em diante, você tem o recurso web, sendo que você pode armazenar ele na nuvem, como também você pode inserir imagens, fazer buscas diretamente conectado à internet. Bom, falando sobre carreiras bancárias, especificamente do concurso do Banco do Brasil neste ano de 2021, como também está previsto para o concurso, né, já abriram até a comissão para elaboração do concurso da Caixa Econômica Federal. Quando se trata sobre carreiras bancárias, ele não vai trabalhar muito com a ideia de digitação, tá? Então a primeira coisa que você tem que trabalhar é o seguinte, ele vai perguntar sobre ícones, né? Para que serve aquele determinado ícone ou comando e quais são os atalhos que são utilizados. Então, quando for fazer concursos vinculados a carreiras bancárias, tem que saber os principais comandos, como também você precisa saber os atalhos, beleza? Então eu vou falar sobre os atalhos que são mais cobrados e depois eu falo para vocês guia por guia, especificando, ó, pode cair isso, tudo bem? Então, os atalhos básicos são os atalhos que você não pode deixar, né, passar na sua prova, porque você errando um atalho desse, consequentemente você vai perder muitas posições. Bom, primeiramente é um que praticamente a pessoa que não estudou, não se dedicou à informática erra, porque ele fala que Ctrl S é para salvar. Gente, Ctrl S ele vai deixar sublinhado. Salvar é Ctrl B. Aí você pode falar assim, nossa, mas por que Ctrl B? Imagine que o B vem de backup, tá? E isso a gente viu nas aulas anteriores, que backup nada mais é do que cópia de segurança, tudo bem? Ctrl Z, ele desfaz, mas a ideia é o seguinte, desfazer o que? A última alteração. Então se eu tenho várias alterações que foram realizadas, eu tenho que apertar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, até chegar à quantidade de alteração que eu desejo, digamos assim, retornar, tá bom? Ctrl C, ele faz uma cópia, mas o que é a cópia? Mantém um arquivo no local de origem, como também mantém um arquivo no local de destino. Ctrl X é recortar, mas o que é recortar? Mover, tá? Mover. E o que faz o mover, turma? O mover ele transfere, retirando do local de origem e transferindo, tá? Transferindo para o local de destino. Então ele faz uma movimentação, tá? Ctrl V é colar, né? Ctrl P é impressão e Ctrl T é selecionar tudo. Não vai me confundir Ctrl T com Ctrl A. O Ctrl A ele permite selecionar todos os arquivos e pastas dentro do explorador de arquivo. Agora eu estou trabalhando dentro do Word. Então dentro do Word, para selecionar todo o texto, é Ctrl T. Bom, outros atalhos que são muito importantes, esses já são de intermediários a avançados. Ctrl Enter. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de malhar o dedo, né? Eu costumo falar. Ah, mas como assim malhar o dedo? A pessoa está na terceira linha e aí ele precisa pular para a próxima página. Então o que ele fica fazendo? Enter, 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 Enter. Existe um atalho que é o Ctrl Enter. Para que ele faz? Ele faz uma quebra de página. Então ele pula para a próxima página. Outro que costuma cair bastante é o Ctrl K. Para que serve o Ctrl K? Ele permite criar um hiperlink. O que é um hiperlink? É uma correntezinha seguida de um globo, que significa que você vai pegar um documento, você pode fazer uma citação, você pode, por exemplo, pegar e falar, ó, clique aqui para acessar o site da LAC, ou clique aqui para abrir um arquivo tal, para digamos, digital.
Então o hiperlink ele te permite redirecionar não só para a internet, que muitas pessoas imaginam que o hiperlink é só para abrir sites ou sistemas. Não, eu posso, por exemplo, fazer um hiperlink para o cara abrir um outro arquivo, abrir uma pasta dentro do meu computador, tá bom? Então isso aqui também é muito importante. Outro que também é bastante importante é o Shift F3. O Shift F3 ele é um ícone que a gente vai apresentar lá na página inicial, né? E ele é responsável por deixar as letras maiúsculas e minúsculas ou iniciar somente com letras maiúsculas. Esse é um recurso muito importante porque imagine que você sem querer deixou com caixa alta, tá? Para quem não sabe, caixa alta é caps lock ligado, então tudo que o texto que você digitar vai ficar em letras maiúsculas. Tem pessoas que, por exemplo, apaga todo esse texto e começa a digitar tudo novamente. Não tem a necessidade disso. Simplesmente você aperta a tecla Ctrl T, seleciona todo o teu texto, aperta Shift F3, se estava maiúsculo vai ficar tudo minúsculo, e aí se você apertar novamente Shift F3 ele pode deixar somente iniciando com a letra maiúscula e ele também já aplica para nomes de cidade, nomes de pessoas, tá bom? Então ele é um recurso importantíssimo quando se trata sobre o Word, tá? Ctrl L é localizar, tá bom? Então se eu quero localizar uma palavra, Ctrl L. Se eu quero substituir uma palavra, é Ctrl U, tá? E aí uma coisa importante, por que é Ctrl U? Olha, se liga no macete do professor João Kleber. O I, ele vai te deixar o teu texto itálico. Isso aqui eu nem coloquei porque já está manjado em concurso. O N, ele vai te deixar o teu texto negrito. E o S, ele vai te deixar o teu texto sublinhado, tá? Então não posso mais colocar o Ctrl S. Então, olha que interessante. O S já foi utilizado. Qual é a próxima letra? Ctrl U. Então, se está na dúvida, o Ctrl U ele é responsável por substituir. Lembre-se, o Ctrl S já foi utilizado. Então, qual que é a próxima letra? Ctrl U. Então, o Ctrl U, imagine o seguinte, eu coloquei lá João, e aí eu coloquei lá no Ctrl U depois João com tio. Ele localiza todas as palavras que tiverem com o João sem acento e coloca todas as palavras que estão com acento. Perfeito? Ctrl Home permite ir para o início da linha, tá? Ctrl End permite ir para o final da linha, tá? Assim como Page Down, né? Ele vai para o início da página, Page Up vai para o início da página e Page Down vai para o fim da página. Outra coisa que é importantíssimo também, tá? E costuma cair bastante, o F5. A ideia do F5, turma, é para fazer uma navegação. Mas essa navegação não é vinculada à internet. É a navegação interna do computador. Então você utiliza o recurso F5 quando você quer navegar entre páginas, quando você quer navegar entre citações, quando você quer navegar, por exemplo, entre notas de rodapé. Então, entre estruturas e objetos que fazem parte do documento do texto, não para navegar na internet. Então fiquem atentos. Por que normalmente as pessoas costumam errar? Porque a gente tem a ideia que F5 você consegue atualizar a página na internet, né? Então é algo que a gente está utilizando no nosso cotidiano, então as pessoas podem confundir. E outro que é importantíssimo também, não poderia ficar de fora, é o F7. O F7 ele permite você abrir uma tela, uma janela, na qual você vai fazer a verificação de ortografia, tá? do seu texto em si, tudo bem? Então, agora vamos começar a parte prática do nosso conteúdo de hoje, tá? Primeiramente, esse dispositivo aqui, ele tem um nome comum, né? De mouse, mas no seu concurso ele também pode ser chamado de cursor. Para quem gosta de Vingadores, vai gostar dessa aula minha agora. Eu vou apresentar para vocês um novo Vingador, Super Mouse. Para que serve o Super Mouse? Botão esquerdo sempre vai ser para selecionar. Botão direito sempre vai ser para abrir o menu. E por que a gente utiliza o Super Mouse? Quando você pegar uma questão e ele estiver falando sobre as funcionalidades do mouse, então você tem que fazer esse mapa mental na hora da prova. Então, botão esquerdo sempre eu vou ter ações de selecionar. No botão direito eu sempre vou abrir menus, vou abrir opções de formatações e configurações. Tudo bem?
E aí, outra coisa que é importante, nós estamos trabalhando com texto. Se você der um clique, ele posiciona o cursor. Se eu dou um duplo clique, ele seleciona a palavra. E se eu der eu ia falar clique, né? Nem sei se existe essa palavra. Se eu dar 3 cliques na palavra ou numa posição específica, ele seleciona o parágrafo. Já aconteceu das bancas falarem que uma vez que você aperta 3 vezes o clique, seleciona a página inteira ou o documento inteiro. Falso. Ele seleciona o parágrafo aonde está apontado o cursor. Então, fiquem atentos, tudo bem? Outra coisa que é muito importante também é a questão de seleção. Existem 2 tipos de seleção, tá? Seleção em sequência e seleção alternada. Então, quando você utiliza o cursor e aperta a tecla Ctrl, você consegue selecionar palavras aleatórias. Quando você coloca o Shift, por exemplo, você vai selecionar uma sequência de tempo, uma sequência de linhas, tá ok? Então, fiquem atentos também. E agora vamos abordar a primeira guia. Para quem não sabe, turma, o Word ele é baseado em guias. Dentro dessas guias vai ter os grupos e os grupos vai ter os comandos, que nada mais é que atalhos para determinadas funcionalidades. Então, é interessante que você faça um mapa mental de todas as guias. Primeiro, guia arquivo. Para que serve a guia arquivo? A guia arquivo ela é responsável por abrir um novo documento, salvar um novo documento ou proteger um novo documento. Então, você está trabalhando com uma nova estrutura, tá? Estrutura não, porque estrutura a gente vai utilizar lá no layout, mas um novo documento, ou você vai fazer alteração. Então toda vez que ele perguntar o seguinte, ó, eu preciso colocar uma senha no documento Word, então você tem que proteger esse documento, você vai na guia arquivo. Eu preciso, por exemplo, abrir um documento, vou na guia arquivo. Eu preciso transformar esse arquivo em somente leitura, então eu tenho que ir na guia arquivo também. Outra coisa que é importante, o documento Word, ele é uma estrutura de escrita. Então significa que você pode visualizar o conteúdo como você pode alterar. Mas o Word ele pode converter, ele pode transformar esse arquivo somente para leitura, na qual você clica em arquivo, salvar como, tá? E aí ele vai te deixar como várias opções e vai ter a opção lá de PDF, tudo bem? Esqueci de colocar outra coisa importante, deixa eu até colocar um slide branco aqui para vocês, que é a questão da extensão, tá? Todo aplicativo ele gera um arquivo, tá? E o Word ele pode gerar 2 extensões que pode cair no seu concurso público. Primeiro doc e docx. Doc foi até a versão 2003, tá? E docx todas que for a partir de 2010. Então 2010, 2003, 2016, 2019, Office 365. E aonde que eu quero chegar? As versões mais novas, elas abrem tanto a versão antiga, como também abre a versão mais nova, quanto a versão mais antiga, tá? Só o inverso que não é verdadeiro. E também existe a possibilidade de você converter um arquivo para PDF, que eu tinha citado anteriormente. O PDF é somente leitura. Então significa que o usuário vai pegar o teu arquivo, vai conseguir visualizar todas as informações, mas ele não consegue alterar. Tudo bem? E agora a primeira guia que a gente vai abordar é a página inicial. Então, para facilitar, principalmente em carreiras bancárias, eles cobram e muito. Eles vão falar determinada funcionalidade e falar, ó, tá na guia inserir isso. Ou ele pergunta, onde está o caminho? Como que eu faço para ver isso, entendeu? Então, é importantíssimo que você faça um mapa mental para facilitar teu entendimento. Toda vez que ele falar sobre página inicial, você tem que colocar o seguinte, ele vai fazer uma... Eu vou colocar editar. Uma edição
ou uma formatação de texto, tá? Então, se ele falar qualquer coisa sobre voltado à parte, eu preciso aumentar o tamanho da fonte, eu preciso alterar o tipo da fonte, eu preciso, por exemplo, dar espaçamento entre linhas, eu preciso, por exemplo, fazer um aumento do recuo do parágrafo, ou diminuir o recuo do parágrafo. Então, toda vez que ele falar sobre isso, tá? E você vai conseguir encontrar dentro da guia a página inicial. E aqui você pode perceber que a página inicial tem várias opções, né? Vários comandos, várias funcionalidades atreladas a ela. Mas nós vamos aprender as principais que estão cobradas. Primeiro, né? A fonte padrão do Word não é Arial, tá? Ou Times New Roman, porque a gente fica muito focado na questão da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Que é a ABNT. Então, a fonte padrão é Calibri tamanho 11. Então, primeiro mito que você tem que ficar atento aí e perceber. Bom, esses atalhos já falei para vocês, né? Negrito, itálico e sublinhado, Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Esse aqui você precisa saber, tá? E esses três estão caindo bastante nos últimos anos. O primeiro aqui é o taxado, é uma letra seguida do risco no meio. Para que serve a funcionalidade de taxado? Taxado é normalmente para você fazer uma correção e a pessoa bater o olho e verificar que ali precisa ser corrigido. Para quem já desenvolveu uma monografia ou trabalhou com mestrado, doutorado e pesquisas, sempre quando a gente tem um orientador e o orientador fala assim, ó, preciso corrigir isso, ele vai lá e marca a palavra e coloca essa opção. Né? Essa opção permite o leitor que desenvolveu o texto falar, ó, puxa, errei aqui, eu tenho que consertar. Esse outro aqui é bem importante, ó. Esse aqui, X e o 2, se está com o número abaixo, é o subscrito. Se está o X com o número acima, é o sobrescrito. É só lembrar, sobre, acima, sub, subsolo. Para que servem esses números? Eles são utilizados quando você trabalha, por exemplo, eu quero fazer uma composição química, H2O. Então, eu não tenho que pular a linha. Tem gente que faz isso, né? Coloca o H aqui, dá um Enter, aí põe o número aqui, depois volta e coloca o número O. Não tem nada a ver. Você simplesmente digita H2 e o O, seleciona o número 2 e aí você clica no sub. Quando você clicar no sub, vai ficar dessa forma, que é a forma que a gente consegue entender. Se eu estivesse fazendo o processo inverso, estou trabalhando com potência, então eu digitaria o número 23, selecionaria o número 3, apertaria o comando X2, né? X com o número 2 acima, e aí ficaria algo que nós conhecemos como potência, 2 elevado ao cubo. Então esses aqui são os ícones que vocês precisam saber, são coisas básicas. Bom, deixa eu apagar aqui agora e vamos começar para os intermediários, tá? Quando você fala sobre texto, não é só mexer nas partes de configuração. Você precisa também, né, trabalhar com a questão de organização. A primeira organização que você tem que fazer é o espaçamento entre linhas. Então, seta para cima, seta para baixo, ele vai fazer essa parte de espaçamento entre linhas. Por padrão é 1, mas eu posso colocar 1.5, 1.75 e assim por diante, tá? Por exemplo, a norma da ABNT exige que seja 1,5, né, 1,5 cm. E aqui nós temos também a questão de aumento, né? Aumento de recuo ou diminuir o recuo. Então aqui, ó, você pode verificar que ele já te auxilia. A seta está apontando para lá, então significa que aqui vai aumentar, né? A seta está apontando para cá, então significa que vai diminuir, tá bom? E uma coisa legal do Office que ele meio que te orienta, né? Então você pode perceber aqui a seta também, ó. Estou aumentando o espaçamento entre linhas, tá? Então, na dúvida, verifica para onde a seta está apontada, você vai saber o que vai estar ocorrendo. E agora a gente vai mais para os, digamos assim, avançados que eu preciso saber para ter um diferencial na hora da minha prova. Esse cidadão aqui é incrível como ele cai praticamente em todo o concurso. É o pincel de formatação. Para que serve o pincel de formatação? O pincel de formatação ele é responsável por replicar todas configurações, tá? Deixa eu apagar aqui todas configurações. Vou abrir um slide branco só para você entender
como que funciona isso na prática. Então imagina o seguinte, turma. Eu tenho aqui o nome João, tá? João. E aqui ele tem a configuração de estar, ele tem a configuração de estar, vamos supor, Arial, tamanho 14, beleza? E aqui eu tenho João, que está na cor vermelha, né? Só que ele está na calibre tamanho 7. Então, outra configuração. Se eu seleciono a palavra João e clico nesse... Clico nesse ícone aqui, tá? Clico nesse ícone aqui e marco a palavra João. O que vai acontecer? O João, ele continua com a mesma nomenclatura, só que a partir de agora ele vai ter as mesmas configurações. Então vai ser Arial, da cor preta, né? E o tamanho 14. Então, o que o pincel de formatação faz? Ele replica toda e qualquer configuração. Então, ele é importantíssimo. Se na sua alternativa estiver falando ou instruindo que o pincel de formatação, tá? Esse pincelzinho aqui, ele vai apagar o conteúdo, falso. Ele apaga, altera as configurações, tá? E como ele tem uma ideia de um pincel, às vezes as pessoas podem atrelar com a ideia de vassoura, e vassoura faz limpeza, ele imagina que vai apagar todo o conteúdo. Então, eu só apago as configurações. Se esse cara aqui ele vai replicar, esse outro cara aqui, ele vai apagar. Esse A seguido dessa borracha é o limpar toda a formatação, tá? Para que ele serve? Ele volta para o padrão do Word. Qual que é o padrão do Word? Arial? Não. Calibre, tamanho 11. Então, já caiu isso aí. Uma vez que você pegou um texto que vem da internet, uma situação, quando você copia para o Word, quando você der Ctrl C e Ctrl V, além de ele vir com todo o seu texto, ele vem com todas as suas configurações. Então ele pode vir com tamanho 12, 14, hiperlink, enfim. E aí eu não quero aquelas configurações, eu quero retirar todas essas configurações. E é um trabalho muito braçal você ficar tirando configuração por configuração. Então o que eu preciso fazer para tirar todas as configurações ou limpar toda a formatação? Você precisa dar dois comandos. Primeiro, você seleciona todo o texto ou aperta a tecla Ctrl T e clica aqui no limpar toda a formatação. Quando você fizer isso, todas as formatações de cores, tamanho, efeitos vão ser descartadas e vai ficar simplesmente no calibre tamanho 11, alinhado à esquerda, tá bom? Outro que também está caindo em concurso público é esse A aqui com setinha para cima. Então, lembra que eu falei para vocês que o Word ele orienta? Se eu tenho essa letra A maiúscula com essa setinha para cima, significa que eu vou aumentar a fonte, tá? Então, por padrão é 11, vai para 12, 14, 16, 18 e assim por diante. Se eu tenho esse Azinho com a setinha para baixo, eu vou diminuir também a fonte do meu texto. Então, 11, 10, 9, 8 e assim por diante. E outro que está caindo bastante são essas sequências de duas letras. Vou até colocar aqui, ó, maiúsculo e minúsculo. Tanto é que a gente até falou o atalho no início da nossa aula, né? O maiúsculo e minúsculo ele é responsável por... Imagine que o cara digitou o texto sem querer em toda letra minúscula. E ele não tem que refazer todo o trabalho. Ele aperta a tecla Ctrl T e clica nesse maiúsculo e minúsculo. Por padrão vai ficar maiúsculo, depois vai ficar maiúsculo somente a primeira letra, ou se for início de frase, ou início de pessoa, ou nome de pessoa e de cidade. E o restante ele segue no minúsculo, no normal. Então você ganha um tempo absurdo. Tudo bem? Outro que você tem que colocar no seu alerta é esse A e Z seguido com a seta. Esse A e Z ele é responsável por classificar, tá?
Outra coisa que é muito importante, você só consegue classificar algo na coluna, algo na vertical. Então se eu tiver João, Kleber da Costa, Maria, selecionei por linhas, eu consigo classificar e filtrar. Agora, se tiver João, Kleber, Maria na mesma linha, não dá para fazer isso, tá? Isso já caiu em questão. E outro que cai demais em questão, tá? É esse P invertido, que se chama mostrar caracteres não imprimíveis. Para que serve isso? Como o próprio nome já fala, ele vai apresentar para você marcas de quebras de parágrafo, quebras de linha, espaçamentos duplicados. Então, ele te mostra tudo que você não consegue visualizar na hora de imprimir um documento. Tudo bem? E o último, que é a lupa. Lógico que a lupa, ele é o atalho Ctrl L, e a gente sabe que Ctrl L é localizar. Então, se eu cliquei na lupinha, eu consigo pesquisar uma palavra, uma frase, enfim, uma parte de um texto no documento que eu esteja aberto, tá bom? Vamos para a próxima guia, guia inserir. A guia inserir, palavra-chave, agregar valor, tá? Então, vou colocar aqui, agregar valor. Professor, como que seria esse agregar valor? Simples, turma. O que acontece? O Word, ele é desenvolvido para trabalhar com texto, mas hoje a gente consegue inserir vários elementos que agregam valor para um texto. E o que eu consigo agregar? Gráficos, eu consigo agregar tabelas, imagens, formas, fluxograma, eu consigo colocar símbolos, consigo colocar equação, consigo colocar o recurso de letra capitular. Então, tudo que for que vai agregar valor para o meu texto, eu consigo na guia inserir. E aí eu aqui abri alguns comandos que merecem nossa atenção. Primeiro, gráfico, tá? Se ele perguntar para você como que é possível inserir um gráfico no Word, primeiro, é possível? Sim, mas aonde que você vai conseguir fazer isso? Na guia inserir. Então você clica em inserir, seleciona a opção de gráfico e ele vai ser apresentado conforme você deseja. Pode ser gráfico em pizza, gráfico em modo de coluna, e você pode personalizar, tudo bem? Bom, então falamos sobre o instantâneo, vamos para o próximo de imagens. Isso aqui eu falei bem no início, né, da nossa aula. O Word, a partir da versão 2013, ele consegue fazer pesquisas em imagens que estejam armazenadas localmente no seu notebook, no seu computador, como também ele consegue fazer pesquisas diretamente ligadas à internet. Então esse é um recurso bem interessante. Mas como é que eu consigo diferenciar? Você pode ver que tem aí o ícone de um computador, então localmente, e se tiver tudo que tiver globo, tá? Dica, tudo que tiver globo, tá? Assassino em português agora, peço desculpas. Tudo que tiver globo significa que é vinculado à internet, tá? Quebra de página também você consegue inserir aqui, ó. Você pode perceber que eu tinha uma página e aí quando eu cliquei em inserir quebra de página, ele dividiu para outra. E esse aqui é o atalho que a gente fez, né? Ctrl mais Enter, beleza? Hiperlink, que é algo muito importante, que costuma cair bastante em concursos, tá? O hiperlink é o atalho Ctrl mais K. Ele te permite, tá, turma, que você redirecione para uma página na internet, que você redirecione, por exemplo, para um outro arquivo que esteja no computador, enfim. Referência cruzada. Aqui nós estamos trabalhando, por exemplo, com algo que seja fora do documento. Se eu quero, por exemplo, algo que seja interno, eu faço uma referência cruzada. É como se fosse um hiperlink, mas dentro do documento. Eu quero referenciar páginas, eu quero referenciar títulos ou capítulos. Então, referência cruzada. Tanto é que você pode perceber que eu tenho um documento aqui e esse documento faz parte, ó, meio que um dos, né? Que ele vai navegar entre ele e esse está hiperlinkado com esse cara. E comentário também é muito importante. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que hoje o documento ele pode ser construído por várias pessoas e espalhado geograficamente, graças ao advento da computação em nuvem? Então, como que você vai trabalhar? Através de comentários. Então, quando você coloca um comentário, né, você tem que ele não faz parte do documento, ele se abre aqui como se fosse uma janela de chat, na qual você pode conversando e vai apresentar o seu nome, porque você vai ter que estar logado na conta, como a outra pessoa também vai apresentar o nome dela. Então você consegue ver, o João fez isso, o professor Luiz fez isso e assim por diante, beleza? Letra capitular.
Letra capitular é aquele recurso de revistas que a primeira letra que você iniciar o parágrafo vai ficar muito grande. Normalmente a gente utiliza isso para dar destaques, tá? E equação e símbolo também é muito importante. Pergunta o seguinte: como é que eu coloco o símbolo do euro? Não tem como você pegar no seu teclado, não existe esse símbolo, correto? Mas você vai na guia inserir e você vai na opção ali símbolos. Quero fazer uma fórmula matemática, raiz quadrada. Não tem como você digitar ou utilizar o seu teclado. Então você vai lá, selecionar a equação, tudo bem? Já caiu já, principalmente na carreira bancária, se não me engano, no Banco da Amazônia, o BASA. Perguntando como é que eu faço o cálculo, e é o símbolo do π, tá? Então esse símbolo do π, ele te permite trabalhar com operações aritméticas, raiz quadrada, aritmética não, né? Porque aritmética dá para usar o teclado, mas raiz quadrada e assim por diante, tá bom? E aqui eu vou abrir para vocês um slide que também é bastante importante, tá? Como eu falei para vocês, ó, nós temos o hiperlink, né? Aqui é um hiperlink na qual eu coloquei um texto, ó, LAC, dentro do Word. E aí eu apertei Ctrl K e cadastrei o site da LAC. Então, quando o cara passa o mouse, por exemplo, ele vai ver que tem digamos assim, o texto ele fica com sublinhado. E fica numa cor diferente, uma cor azul. E aí se eu clicar na palavra seguido da tecla Ctrl, ele vai me redirecionar para a página. Então Ctrl mais o clique, ele redireciona para a página ou para o documento que esteja hiperlinkado. Outra coisa que é importante também trabalhar é com a questão de tabelas, tá? Apesar que a gente utiliza muito tabelas em Excel, mas imagine que você vai fazer uma tabela comparativa de algo simples, né? Uma tabela 2x2, tá? Já aconteceu de ele perguntar o seguinte: como é que eu faço para navegar entre a tabela? A navegação entre a tabela é através da tecla Tab. Então se você está aqui e aperta a tecla Tab, você vai para cá. Se você apertou a tecla Tab, você vem para cá. E se você estiver na última célula, né, já ocorreu também perguntando o que acontece se apertar a tecla Tab. Cria-se uma nova linha. Então agora aqui, ó, neste caso, ficaria uma tabela, né, de 2 colunas por 3 linhas, tá? E se apertasse a tecla Enter, o que ia acontecer? Ia aumentar o espaçamento da cédula, mas não iria aumentar mais uma linha. Então fiquem atentos, tá? A tecla Tab na última posição, ele aumenta mais uma linha. A tecla Enter aumenta o espaçamento, tá? E outra coisa que é importante se eu seleciono a minha tabela e aperto a tecla Del, toda vez que ele falar a tecla Del, ele vai apagar o conteúdo. Alguns notebooks ou computadores é delete, tá? Então isso é indiferente. Agora, se você selecionou a linha e apertou o botão Backspace ou o botão voltar, que fica acima da tecla Enter, você vai apagar a estrutura, tá? A estrutura seria o que? A linha e todo o conteúdo. Então, o Backspace ele é diferente do botão Del. O botão Del ele só apaga registros, enquanto o botão Backspace ele apaga toda a estrutura, ok? Então fiquem atentos. Se você vai inserir uma tabela, na guia inserir. Se você quer navegar entre as células da tabela, Tab. Se eu quero apagar uma linha, seleciona a linha e aperta a tecla Backspace, beleza? Ou seleciona a coluna, enfim. E se eu quero apagar somente o registro, você tem que utilizar a tecla Del ou Delete, perfeito? Próxima guia, Layout, tá? A guia Layout, ela é responsável por trabalhar com a estrutura do arquivo, tá? Então, faça um mapa mental da seguinte forma: se eu vou alterar o tamanho da margem, se eu vou alterar o tamanho das colunas, se eu vou dividir em 3, 4 colunas, se eu vou mudar a orientação de retrato para paisagem, né, que seria o que? Retrato na posição vertical, paisagem na posição horizontal. Se eu vou trabalhar com quebra de seção, vou dividir o documento em 2. Se eu vou, por exemplo, trabalhar com questão de hifenização, o que é hifenização? Você não vai separar, por exemplo, palavras, né, entre... Como eu vou explicar para você?
chega lá um texto, até o final ele divide para a próxima página, entendeu? Para sem ter que quebrar a linha, aqui é um recurso, tá vendo? O A dá um tracinho, continua com o B e o C, beleza? Porque por padrão, o Word ele faz o seguinte, ele digita a palavra, vamos supor uma palavra bem grande, constantemente. Se ele identificar que o constantemente não vai caber lá no final da linha, ele simplesmente pula para a próxima linha, né, e inicia. Mas se você quiser não colocar esse recurso, você clica aqui em infinização, ele vai até onde ele consegue, coloca o sinal de hífen e continua embaixo, tudo bem? Mas vou falar para vocês os comandos que mais caem. Primeiro, margens, né? Então, se ele falar, eu quero qual é o local, né, ou como que eu faço para alterar as margens do documento no Word. Então você tem que ir na guia Layout e selecionar margens. E aí ele fala o seguinte, quero enviar uma carta. Uma carta ela tem a orientação na parte horizontal, então eu tenho que mexer no seu layout. E a orientação é uma estrutura de layout. Então tá aqui, ó, retrato, paisagem. Ah, eu quero aumentar o tamanho. Então de A4 eu quero deixar em A3 ou vice-versa, por exemplo. Então tem que layout também. Vou fazer um documento para uma revista e essa página tem que ser dividida em 2 colunas, então vou em layout também. E por último, mas não tão importante, a gente vai abrir um slide só para isso, que seria quebras. As quebras é um recurso muito importante do Word, porque ele te permite dividir o seu documento em 2. É como se você fragmentasse um documento. Para ficar mais fácil, por exemplo, quando você faz uma monografia, a paginação, né, ela tem que começar a contar a partir da introdução. Só que a capa, digamos assim, a sobrecapa, eles fazem parte do documento, eles só não podem ter a numeração. Então, lá na introdução não vai estar o número 1, vai estar o número 3, 4 e assim por diante. E como que você faz isso? Você tem que quebrar, dividir o documento, na qual você vai colocar o seguinte, ó, na capa e sobrecapa não existe número de página. O número de página começa a ser contado a partir da introdução. Então esse recurso que eu acabei de falar para vocês são quebras, né? E o que eu acabei de falar para você? Quebra de seção. Toda vez que ele falar de quebra de seção, você consegue fazer várias configurações em documentos distintos. É como se fosse paralelo. Eu posso fazer, digamos, colocar nota de rodapé num documento, posso inserir número de página, cabeçalho, posso colocar margem em um e só posso colocar também alguma configuração específica na outra parte. Então é como se dividisse o documento em 2, na qual você pode definir qual configuração que você quiser fazer, no caso, né? Ou só vai deixar uma parte com configuração, o outro não vai ter uma configuração, beleza? Então esse aqui é um recurso muito importante e é algo que eu posso falar para vocês que se cobrar questão de texto pode cair, tá? Referências, tá? Referências, mapa mental, palavrinha-chave, consulta, tá? Eles facilita o leitor, né, que está pegando o teu documento, identificar como que você fez aquele documento, como você produziu aquele documento. Então, partindo desse pressuposto, o que você consegue fazer em referências? Você, primeiro, vai conseguir cadastrar o sumário, né? O sumário é a parte que você fala, ó, capítulo 1, capítulo 2, numeração de página. Você consegue também inserir notas de rodapés. Normalmente isso é muito utilizado quando você tem uma palavra estrangeira e você quer dar ênfase naquela palavra, né? Você consegue inserir citação. O que é citação? É quando você está produzindo um documento, normalmente científico, e que você está pegando uma fala, né, um estudo de uma outra pessoa e você está dando crédito para a mesma. Você consegue também inserir legenda, né? Então, eu tenho uma imagem, eu quero inserir a legenda para essa imagem. E você também consegue fazer, assim como lá na guia, inserir uma referência cruzada. Então você vai lá e faz o seguinte, ó, capítulo 1 eu quero que quando o cara clicar aqui, ele vai lá para o anexo tal. Então você consegue fazer isso normalmente. Ou se eu estou fazendo um edital, quando o cara clicar lá em vagas de informática, o cara clica aqui e vai direto lá para o anexo no final do documento. Você consegue fazer isso também utilizando a guia referências cruzadas. Outra coisa importante, já caiu no concurso. Uma vez que você está trabalhando com a questão de citação, tá? Isso pensando na questão técnica,
Normalmente os usuários eles vão colocando por ordem, chega no final ele começa a fazer tudo manualmente a bibliografia. Mas se você for utilizando o documento e inserindo citação, quando chegar no final do documento, você não precisa cadastrar a bibliografia. Simplesmente você vai em referências e clica aqui em bibliografia, ele vai gerar automaticamente a citação, o nome do autor, né, o número da página e aonde se encontra essa citação referenciada no seu documento. Tudo bem? O próximo é a correspondências, tá? Correspondência, palavrinha-chave para o seu concurso, mala direta. Tá? Ah, professor, o que é mala direta? Mala direta é um recurso que você utiliza normalmente quando você vai fazer uma campanha, tá? Ou para questões publicitárias ou também para ideias de felicitações. Por exemplo, nós vamos fazer um aniversário da LAC, correto? E aí a gente vai criar um convite. Então você vai lá no Word, cria todo o convite e você cadastra um destinatário. E aí o que acontece? Na hora de eu mandar a impressão, né, eu clicar lá para fazer a impressão, ele vai fazer a impressão do convite com o nome da pessoa corretamente. Então vai sair certinho. Então eu não preciso ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V em nome de pessoas, simplesmente graças ao recurso de correspondência. Então eu posso utilizar para convites, para cartas, enfim, para ofícios, algo bem interessante. Então a mala direta seria isso, quando eu personalizo um texto e esse texto tem que ser enviado para várias pessoas diferentes, tá? Guia revisão. A guia revisão, como o próprio nome já fala, né? Ela é responsável por fazer a questão de correção e a verificação de ortografia e gramática. Primeiro, o atalho principal dela é o F7, que nós já visualizamos, né? Você clicou lá em F7, ele vai identificar todas as palavras que estão erradas, né? Lembrando que se estiver em vermelho aqui está errado em escrita, se estiver em azul, né? Aqui sublinhadinho assim, imagina aqui, João, tá? Se tiver em vermelho aqui está com erro de escrita e se tiver em azul é porque deve estar erro de gramatical, tá? E ele também te permite o seguinte, ó, imagina o seguinte, que já ocorreu também em concurso. A palavra estava redigida corretamente, só que o Word estava identificando aquela palavra como errado. Quais seriam suas possíveis causas? Neste caso, poderia ser que o idioma definido para a correção do documento não fosse o português brasileiro. Então, por isso, ele poderia ter identificado como errado. Poderia estar em inglês ou português de Portugal, que há muitas diferenças. Então, para resolver esse problema, eu tinha que ir lá em revisão, tá? E, logicamente, que selecionar o idioma adequado, tá? E aí já aconteceu já de cair o ícone. Então, esse globo seguido desse A com essa letra que eu acredito deve ser japonês, significa que é o idioma, beleza? Outra coisa que é importante também é a questão de pesquisa inteligente. Então tem uma palavra no texto que você não sabe, você quer pesquisar adjetivos, né? Você quer pesquisar o significado dela. Então você clica em pesquisa inteligente, ele vai te mostrar ideias numa barra lateral na direita. Também é acionada quando você clica com o botão direito e pesquisar, tá? Ele vai pesquisar, ele te traz sinônimos, adjetivos e etc. E o comentário também é importante, por exemplo, quando você trabalha lá com a parte da guia inserir, né, que vai agregar valor, a revisão ela é corrigida, por exemplo, por várias pessoas. Não é só uma pessoa que vai corrigir o teu texto. Então você também pode trabalhar com a questão de comentários. E se esse documento tiver compartilhado e a outra pessoa tem a possibilidade, por exemplo, de alterar, você pode personalizar que aquela pessoa pode solicitar uma alteração, mas você que vai aceitar ou não. E aí vai visualizar lá um vermelhinho que ele corrigiu, e aí você aceita ou não. Se você aceitar, automaticamente, tá? Tá até aqui vermelhinho, percebam, tá? Então se eu tenho um documento com vermelhinho com a escrita, significa que a pessoa que está compartilhada com esse documento fez algum apontamento e eu posso aceitar ou não. Se eu não aceitar, logicamente que o texto continua no meu formato no qual eu desenvolvi. E se eu colocar aceitar, significa, tá, que ele vai corrigir da forma que a pessoa, né, ela colocou como o documento deveria ser, tá? Então vamos para mais uma guia, turma.
A última guia que nós iremos abordar é exibir. A palavrinha-chave que vocês vão utilizar é visualização. Então toda vez que no seu concurso ou uma questão de informática que envolva a parte do Word falar sobre visualização, como o documento vai ser apresentado, você tem que lembrar que ele está falando da guia exibir. E o que pode cobrar? Ele pode te cobrar os tipos de visualização. Tem 3 padrões que ele sempre costuma cobrar. Primeiro, modo livro, né? Na verdade ele é um ícone de livro, mas o nome correto é modo leitura, tá? Que ele fica aberto o documento em toda a sua tela. E por padrão esse aqui é o layout de impressão, né? O próprio nome já fala, né? As margens estão ok, o texto está justificado, então ele está pronto para você imprimir. Toda vez que tiver um globo significa que é layout da web, perfeito? Aqui o ícone de zoom, né? Já fizeram uma pergunta, mas o zoom mínimo que é possível no Word é 10% e ele consegue chegar a 500, tá? E outra coisa que é importante na questão da guia exibição é a questão da régua. A régua ela serve para delimitar, por exemplo, como que eu vou identificar se eu estou seguindo as normas da ABNT? Eu tenho que olhar se as margens estão 3322, mas para eu ver isso, a régua precisa estar habilitada. Então se no concurso falar que como que eu faço para visualizar a medição, né? Delimitar as métricas da página de um documento Word, por exemplo, eu tenho que ir lá na guia exibir, selecionar régua, e aí vai apresentar aqui a questão de centímetros, tanto na parte da coluna, né, na parte vertical, como na parte horizontal. Então você consegue delimitar as margens superiores e as margens inferiores, tá bom? Então vamos massificar nosso conhecimento agora respondendo questão. A primeira questão fala o seguinte, ó. Um usuário do Microsoft Word 2016 em português, ao digitar um texto, clicou no ícone, beleza. Aqui ele está fazendo referência a um documento, né? Então vamos visualizar já, fazer um mapa mental que ele está perguntando que é algum tipo de hiperlink. Tal ícone deve ser acionado se deseja digitar em 2 colunas, não tem nada a ver, né? Fazer uma quebra de página também não, porque quebra de página seria assim, né? Dividir o documento em 2. Fazer uma referência cruzada? Opa! Sim, até então está correto. Criar um link para um acesso à web? Vamos colocar aqui e depois a gente retorna, tá? Alinhar o parágrafo para a direita? Nada a ver. O que acontece? Toda vez que tiver web, lembra-se do globo, tá? Tanto é que a gente viu lá na guia exibir, né? Anteriormente. Tem o globo aqui? Não, então significa que ele quer fazer internamente. Se é internamente, referência cruzada. Então uma questão bacana aí do Banco da Amazônia. Vamos para o próximo. Dessa vez foi a questão da Petrobras, né? E ele fala o seguinte, ó. Um usuário da Microsoft Word 2016 está digitando um documento e precisa criar hiperlinks internos. Já sabemos que, por incrível que pareça, é novamente, tá? Referência cruzada, né? Para lugares específicos desse documento, tais como títulos, tabelas e ilustrações. Para criar tais hiperlinks, que recurso esse usuário deverá utilizar? Então vamos seguir aqui. Bibliografia não tem nada a ver, né? Ele é um componente que faz parte lá da guia referências. Inserir legenda também não. Inserir legenda é vinculado a imagens, tabelas e assim por diante. Marcar citação. Citação é referência para trabalho, então não tem nada a ver, né? Marcar entrada também não, e a gente sabe que é uma referência cruzada. Então, gabarito, alternativa E. E a última questão da nossa aula, dessa vez foi para o Transpetro, e ele fala o seguinte: considere o texto abaixo. Ao longo do século XX, o carnaval popularizou e conheceu uma diversidade de formas de realização por volta da década de 1910. Os cursos surgiram com os carros conversíveis desfilando da Avenida Central, a atual avenida. Tal prática durou até por volta da década de 30. Na verdade, esse texto aqui é gigantesco, tá? Eu só diminuí porque a pergunta nossa, o que manda para a informática é isso aqui, ó. Para que sejam escritas em letras maiúsculas, o autor do texto, depois de selecionar a palavra que será modificada, pode
Então a gente sabe que para deixar letras maiúsculas é o Azinho maiúsculo e Azinho minúsculo. Automaticamente o que a gente faz? Elimina esse cara e elimina esse cara. Esse A ele vai aumentar o tamanho da fonte. Esse A também ele vai aumentar o tamanho da fonte, então isso é indiferente. E letra capitular ele não vai aumentar o tamanho de fonte, ele deixa aquela primeira letra em destaque, lembra-se, ó. E começa aqui o texto, né? E vamos acompanhar aqui, ó. Clicar no botão A maiúsculas e minúsculas e escolher a opção colocar cada palavra em maiúscula. Não, ele não vai colocar cada palavra em maiúscula, ele coloca tudo, né? Clicar no botão maiúscula e minúscula e escolher a opção maiúscula. Gabarito, alternativa B. Ou ele coloca tudo em maiúsculo, ou ele coloca tudo minúsculo, ou somente iniciar com letras maiúsculas, tá bom? Então assim a gente finaliza mais uma aula, turma. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem a nossa aula e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Clique like.